Estamos gravando. Vamos começar a leitura do dia 17 de janeiro. Hoje a gente vai ler Mateus, capítulo 12, do 1 ao 23, e Gênesis 41 e 42. Hoje, vou tentar fazer diferente. A gente estava lendo primeiro o Novo Testamento e depois o Antigo Testamento. Tipo, primeiro Mateus, depois Gênesis. Hoje a gente vai fazer diferente. Vamos ler primeiro Gênesis, depois a gente lê Mateus. Beleza? Tá, vamos lá. Aqui em Gênesis, dando aquela recapitulada, tá contando a história das coisas que acontecem com José no Egito. Desde que ele chega na prisão, né? Do capítulo 40, até o momento em que ele faz as interpretações dos sonhos. O copeiro volta a trabalhar com o faraó e o padeiro é condenado. Então vamos lá, a gente vai ler 41 e 42. Meu Deus, cara, eu não lembrava que era tanto tempo. Olha só, você lembra, né? Que José teve o... Ele ficou 2 anos? Então. Não. Olha só, ele interpretou o sonho do copeiro e falou: copeiro, seguinte, você vai voltar a trabalhar com o faraó, mas quando você chegar lá, você lembra de mim, tá? Capítulo seguinte: passados 2 anos completos. Não parece aquela cena de... aquela vinhetinha engraçada de desenho animado? Sim. 2 anos depois. Sim. Caraca, mano, ele ficou 2 anos lá. O copeiro esqueceu dele, cara. Ó, depois de passar 2 anos completos, o faraó teve um sonho, e eis que estavam em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiram do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magra, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magra engoliram as 7 vacas de boa aparência e gorda. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. Tá falando de uma só haste de milho, né? De plantação de milho. Após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou. Tinha sido um sonho. Gente, De manhã, tá meio estranho. de manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. José? Então o copeiro-chefe disse ao faraó: Não. hoje me lembro das minhas ofensas. Como assim? Por que ele falou isso? Hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o faraó ficou irritado com o seu servo e me pôs na prisão. Na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos e cada sonho tinha seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. Olha só, ele lembrou aqui. E tal como nos interpretou, assim aconteceu, e fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se ao faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem interprete. Porém,
ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isto não está a mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: No meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo. E eis que subiam dele 7 vacas gordas de boa aparência e pastavam no meio dos juncos. Após essa subiram outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoraram as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíram da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. E as 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. Você lembra que a gente já tinha lido que pelo menos 2 vezes tinha acontecido um período de seca que todo mundo ia para o Egito? Uhum. Então, só que pelo jeito que tá dizendo aqui, vai acontecer de novo esse período, só que vai ser tão grande que nem o Egito vai ter comida. Nossa senhora. É. Imagina o faraó ouvindo isso. Né? Agora, pois, olha só o que ele tá falando aqui. Ele já interpretou o sonho aqui, já falou pro faraó. Agora ele vai falar outra coisa. Agora, pois, o faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. O faraó devia fazer isso: pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Esses administradores devem ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-los em armazém. Ele deu a interpretação e já está dando a solução para o que vai acontecer. Uhum. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou o faraó e a todos os seus oficiais. Então o faraó perguntou a seus oficiais: Será que podíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa, do meu povo, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Tipo assim, além do faraó, José era o maior do Egito, cara. Nossa. Olha a reviravolta A que deu do reviravolta. dia pra noite, cara. Do dia Nossa. pra... Tipo, o cara foi de um preso esquecido na cadeia pra ser o governador do Egito.
É, Fala pra mim se não vale a pena estar com Deus em todo momento. sempre. Tem como, cara, uma pessoa sair da cadeia de um dia e no outro dia ser governante do país? Tem, né? Só, Foi aqui no Brasil só. aconteceu isso esses dias. É. Pô, péssimo exemplo. Péssimo exemplo. É, então o faraó tirou o seu anel, sinete da mão e pôs no dedo de José e mandou que o vestissem com roupas de linho fino. Ele pôs no pescoço um colar de ouro e o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: Inclinem-se todos, de modo que deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: Eu sou o faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E faraó chamou a José de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Olha, começou. Que engraçado, cara. Ele Olha é bem que, novo. que, que interessante que ele começa o. Assim, vamos dizer, viver o sonho que ele tinha quando era criança, lembra? Que ele iria governar sobre os pais dele, sobre os irmãos Ah, dele. sim. Tipo assim, cumpriu a promessa, né? O sonho quando ele tinha 30 anos. 30 anos. E Jesus também, ele começa a viver o ministério dele com 30 anos. Não sabia. Sabia? Sabia? Sabia, a gente já passou por isso já. Ô, louco. Acho que, Não não lembrava. lembro, talvez não tenha falado em Mateus que ele tinha 30 anos. Mas acho que tinha É, sim. 30 anos quando ele começou a viver o que ele tinha sido preparado para viver. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Tipo, tinha tanta comida que não dava para medir. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu a Senate, filha da Potífera, sacerdote de On. O que é essa daqui? Eu acho que é algum deus? então não sei. Algum deus do Egito antigo? Oxi, isso daqui é a unidade de medida. Egito antigo. Oxi. Oh, meu Deus. Tá, deixa pra lá, não importa também. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. O segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero na terra onde eu mais sofri, olha só. É, Deu Efraim. Passados 7 anos de abundância, que houve na terra do Egito, começaram 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras,
mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E o Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Tipo, o mundo inteiro foi comprar comida deles. Ó, aqui começa uma outra parte bacana da história. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então, tava lá, né, Jacó e os outros filhos. E ele mandou os filhos virem buscar, né? Aqui, engraçado que de novo aqui ele diz Jacó. E não diz Israel, né? É verdade. Então 10 dos irmãos de José foram comprar cereal para o Egito. Mas Jacó não levou Benjamim, o irmão de José. Lembra que era filho da mesma mãe, né? Rebeca? Acho que era Rebeca, né? Agora não vou levar um nome, mas acho que é a Beca mesmo. O irmão de José na companhia dos outros irmãos, porque diziam: e se lhe acontecer algum desastre? Tipo assim, os outros podem ir, mas esse aqui vai ficar, porque vai que acontece alguma coisa ruim, né? Entre os que iam, pois para lá, foram também os filhos de Israel, Aí, sabe? pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os. Porém, não se deu a conhecer. Tipo, ele percebeu que eram os irmãos dele, mas não deixou eles perceber que era José que estava ali. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles responderam: não, meu senhor. Estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos do mesmo homem. Somos homens honestos. E estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está com nosso pai, e o outro já não existe. Aqui ele tá falando de quem que você acha? Dele mesmo? Deve falando de José, né? Porque, teoricamente, teria morrido ali. Então José lhes disse: é como eu falei, vocês são espiões. Imagina o tanto que José não tava indignado aqui, cara. Tava lembrando de tudo que os irmãos tinham feito, jogado ele no poço. Tava falando de matar, aí mata, não mata. Depois pegou e vendeu. E ele lembrando de tudo que aconteceu depois que ele foi vendido, que ele virou escravo, depois que ele virou escravo foi difamado de novo, parou na cadeia e ele revivendo tudo isso na mente ali. Vira uma bola de neve e ele vendo os irmãos ali de joelho. Aí ele já tá armando pros irmãos dele. São espiões. Aí eles falou, né? Não, a gente a gente é tudo filho da mesma pessoa. Somos 12, um já morreu. Nisso vocês serão provados. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês, o Benjamim.
porque Benjamin é o irmão dele, então ele quer ver o irmão dele também. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se é verdade no que dizem ou se não. Juro pela vida do faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, onde estão presos, e os outros podem ir levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com que serão verificadas as palavras de vocês. E vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazer. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pediam e não lhe demos ouvido. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Eles não imaginavam que era ele mesmo. Sério. Rubem respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não peguem contra o jovem. Mas vocês não quiseram me ouvir. Ó, Rubens aqui falando. Que foi o que falou pra vender, né? Pra não matar. Pois agora estão vendo que o sangue deles está sendo retirado de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia. Eles estavam falando em hebraico um com o outro, né? E no Egito eles falaram outro idioma. Só que eles estavam ali falando um com o outro, achando que José não estava entendendo nada. Porque eles falavam por meio de um intérprete. Caraca, então ele estava fingindo mesmo que não sabia nada. Caraca. José estava ali fingindo. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que eles enchessem de cereal os sacos, eles restituíssem o dinheiro, e cada um no saco de o dinheiro de cada um no saco de cereal. Tipo assim, eles pagaram pelo cereal, mas ele pediu para devolver o dinheiro no meio do saco de cereal, sabe? Para que suprisse a comida no caminho, e assim foi feito. Encarregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos seus irmãos: devolveram o dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e tremendo, entreolhavam-se, tipo, um olhava para o outro morrendo de medo, né? O que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe. O mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixe comigo um dos seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome da casa de vocês e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo, assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar o Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim.
Mas Rúben disse ao pai: o senhor pode matar os seus 2 filhos se não deixar trouxer Benjamin de volta. Deixe que eu tome conta dele. Eu trarei de volta para o senhor. Mas Jacó respondeu: meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontecer algum desastre no caminho, vocês farão descer dos meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Se vocês deixarem alguma coisa acontecer com o Benjamin, eu vou morrer de tristeza. Uhum. Caraca. Caramba, acabou? E a música acabou na hora também, junto quando acabou. Mas hoje ainda tem o Mateus, né? Que hoje eu quis fazer diferente. Uhum. A música Capítulo acabou 12. na hora. Só dar aquela recapituladinha. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Que foi os discípulos de João Batista perguntaram se Jesus era o Messias ou tinha que esperar outro. Aí ele falou: volta e fala o que vocês estão vendo aqui, né? Então, aí ele começou a falar com o povo ali da cidade e tal, dando umas dicas e direções e broncas. Yes. E essa última palavra dele aqui, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá, vamos lá. É do 1 ao 23. Tentar lembrar isso aqui, para não passar igual aquela vez. Sim. Porque naquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e comeu. Porque tinha uma lei, né? Tipo um mandamento de descansar no 7º dia. Um mandamento. Tipo, dos 10 mandamentos, um deles é de não trabalhar no 7º dia, descansar no 7º dia. Então, eles levavam isso ao pé da letra extremo de não poder fazer nada. Sim. Só que eles estavam com fome. Os discípulos estavam com fome passando no meio de uma plantação. Imagina. Tipo assim, você tá com fome, tá andando no meio de um monte de comida e não pode comer. Calma, isso aí aconteceu, não? Aconteceu. Lembrei. Isso aí você viu acontecer. Foi o... É que lá no dia de hoje foi o Pedro, né? O Pedro pegou o primeiro, né? E comeu assim sem perceber. Aí os todo mundo outros olha olharam. pra Jesus assim, né? Aí, tipo, tá Uhum. todo mundo com fome. Fala, não, tá tudo bem, pode comer. Aí todo mundo começa a comer igual doido, né? Aí os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Porque no templo, lá antigamente, lá no Antigo Testamento, quando eles tiverem templo, né, o templo de Israel, de Jerusalém lá, os sacerdotes, eles tinham uns pães especiais que era só para os sacerdotes. E Davi, quando ele estava com fome, ele e os companheiros deles lá, a turma dele, eles entraram no templo e comeram. Então Jesus está usando esse exemplo aqui, que tudo bem comer se estiver morrendo de fome, porque, pô, o que vale mais, né? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem eles aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Meu Deus do céu, imagina os caras ouvindo isso aqui.
Aham. Porque, tipo assim, pra eles o templo era tudo. Era onde tava a presença de Deus. Aí Jesus tá batendo no peito falando assim, ó. Pois lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Eu Aí acho que. deve soltar o quê? Não. hum, Imagina. Jesus também, eu acho que tinha uma hora. Acho que era aquilo que eu tava te falando hoje, que a gente pensando bem aqui. Porque tem. Tô vendo que tem alguns momentos que a verdade mais clara tem que ser dita. Sim. Por mais que incomodem algumas pessoas. Né? Pois é. Tá Mas se, aí, ó. mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teria condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou nas sinagogas deles. Achavam-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Você viu isso daqui também? Eu lembro, sim. Eu lembro. Então, a fim de o acusar, perguntaram-se a Jesus: é lícito curar no sábado? Meu Deus, mano. Tem Eu hora. lembro. E ao que lhes respondeu: de quem vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito aos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda Nossa, a essa mão. cena é muito boa. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada e ficou sã, como a outra. E o pessoal, o quê? Brincadeira. Mas os fariseus saindo dali conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Advertindo-lhes, porém, não o expuseram à publicidade. Tipo, não saíram falando dele para todo mundo. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Acabou já? Não, tem mais dois. Calmou. Então trouxe a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou. O homem passou a falar e a ver. Mais um. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Cara, você entendeu o que está escrito aqui nessa profecia sobre Jesus? Porque é no tempo, né, que isso foi falado pelo profeta Isaías, até então, Deus era o Deus de quem? Do povo hebreu. Tipo, todo mundo da região sabia que existia o Deus deles. Tipo, o Deus dos hebreus. Tanto que algumas vezes eles foram para o Egito. E todas as vezes que eles foram para o Egito, sabiam que eles eram servos de Deus e reconhecia que Deus estava com eles. Você lembra quando Abraão falava pro faraó que a Sara era irmã e que podia ficar com Sim. ela para não morrer?
O faraó percebia e falava: o que você tá fazendo comigo, sabe? A gente tem temor a Deus, que não Eu sei o quê. lembro, aham. Tipo, várias vezes, tipo, o povo todo da região sabia. Mas, e quando eles falam que tem essas profecias falando dos gentios, tá falando dos outros povos que não são do povo de Israel, dos povos que não é hebreu. Ou seja, assim, que não era a nação que Ah, servia a Deus. E aqui tá falando que era através de Jesus que os gentios seriam buscados, assim, vamos se dizer, para fazer parte do povo de Deus. sim. Ó, porque aqui diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se alegra. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças as suas vozes. Tipo, ele não vai levantar a voz com ninguém, não vai brigar com ninguém. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que se faça vencedor o juízo. E no seu nome, gentios colocarão a sua presença. No nome de Jesus, os gentios colocarão a sua presença. E aqui a gente vai encerrando mais um dia. Leitura do dia 17. Ó, dia 18 e 19 vai ser bom, hein? Bastante, né? Aham. Quase Acabou. acabando, Gênesis. Bom, é isso. Valeu, falou, fui.